Resultado de um convênio entre instituições brasileiras e portuguesas, alternando sua realização nos dois países, o 5º FIPA, Fórum Internacional do Patrimônio Arquitetônico Brasil-Portugal, foi realizado no Museu Histórico Nacional e no Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro, de 23 a 25 de maio de 2018. É uma realidade comum entre Portugal e o Brasil, quer universidades, portanto os investigadores, quer as entidades que estão na gestão do património e estão também na definição de critérios de classificação, tombamento, participassem e trocassem, no fundo, informação e pontos de vista, no sentido de nós termos mais eficácia no território em relação à preservação deste património. No início nós éramos essencialmente a Universidade de Aveiro e o IAB de Campinas, depois fomos juntando universidades, a PUC, agora a Federal de Rio de Janeiro, e juntando também o IAB de Rio de Janeiro, o IAB Nacional, enfim, e o IFAM, portanto, envolvendo uma série de universidades e de instituições que gerem e regulam, no fundo, o património, quer em Portugal, quer no Brasil. Durante 3 dias, especialistas de diversas áreas debateram sobre a preservação, a gestão, o uso social e turístico, a promoção do patrimônio arquitetônico, a reabilitação de áreas urbanas tombadas e o reuso do patrimônio cultural, entre outros temas. Nós temos um patrimônio muitas vezes abandonado, principalmente nos centros históricos, e o reuso é a nossa forma de ocupação e de mostrar esse patrimônio, mas de uma maneira pensada. Prédios tombados vazios não nos diz nada. O que nos diz é exatamente essa percepção que há necessidade, sim, de dar um uso correto. Esse fórum tem como tema a preservação arquitetônica, considerando que o nosso museu tem como um dos seus bens principais o próprio edifício, que é o antigo arsenal de guerra, uma edificação colonial marcante na história da cidade. O nosso objetivo é, sobretudo, atualizar a edificação, não é? Manter a relação do passado com o presente, adequar a nossa edificação às funções modernas do edifício. E para nós é muito importante sempre receber bem o público e, sobretudo, conservar o acervo. Lota Macedo Soares previu, justamente para facilitar a gestão, a criação de uma fundação para que o parque pudesse ser cuidado por uma equipe específica, né, especializada, separada do corpo da manutenção da cidade, né? Hoje não existe essa instituição que cuide do parque e o IFAM vem fazendo então um esforço bastante significativo de botar todo mundo sentado na mesa para que a gente encontre uma maneira mais adequada de gerenciar o parque. É um edifício muito antigo, é um edifício que já foi Paço Real, portanto, agora não sei presente, mas no século XIV, foi um convento durante muitos anos e, portanto, nós tivemos de perceber essa evolução toda ao longo do tempo. E tivemos de perceber as diversas alterações e perceber os materiais que lá estavam. Depois tinha sido um edifício que já tinha sido afetado pelo sismo de 1755. Foi uma obra feita, como já referi ali na intervenção, num ano, com um valor, em termos orçamentais, 4 milhões de euros, que toda a gente considera barato, mas é natural que seja barato porque é uma grande intervenção, mas é resultado de ter tido um bom relatório de inspeção e diagnóstico e um bom projeto de execução. O tema do reuso é um dos mais importantes, porque sem uso o patrimônio não há sentido. O patrimônio ele só pode ter sentido na medida que ele seja apropriado, o patrimônio edificado pelas pessoas, pelos usuários, que ele seja de fato incorporado à vida cotidiana das pessoas. Sobre o tema do reuso do patrimônio em Salvador, a gente tem experiências boas, experiências médias, experiências ruins. Eu selecionei algumas para apresentar. Desde os anos 50 a gente tem a adaptação de edifícios históricos em museus, por exemplo, como é o caso do Museu de Arte Sacra e do Museu de Arte Moderna.
Moderna, que esse é mais conhecido, que é o projeto de Lina Bobardi, do início dos anos 60, e mais recentemente, por exemplo, a Casa do Carnaval, do qual eu sou um dos autores do projeto, que também é um edifício histórico no centro histórico, foi adaptado em espaço cultural. A identificação, reconhecimento e políticas de salvaguarda dos bens imateriais registrados pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, também foi tema de debates no fórum, com direito à apresentação de uma roda de jongo. Cresceu, acho que no universo do entendimento das pessoas, a importância de estar sempre trabalhando também com patrimônio imaterial ligado à arquitetura. O Centro Histórico de Vassouras, né? Uma cidade que você tem ali o jongo muito forte. Então, ter esse entendimento, né, da relação das referências culturais, dessas manifestações culturais ligadas ao nosso patrimônio arquitetônico, né? A Rota do Românico, em Portugal, entre outros conjuntos paisagísticos, foi mostrada numa das mesas redondas. A Rota do Românico é um dos principais itinerários culturais no norte de Portugal e é um projeto que nasce com base no património românico, que é um património medieval ligado à Fundação de Portugal, que é composto por 58 imóveis patrimoniais românicos de estilo medieval. O património foi o elemento de coesão daquele território para fazer desenvolvimento regional, ou seja, é pensado como um projeto que mexe toda a sociedade, todos os atores económicos, culturais e gestores do património em função de um bem de uma comunidade maior, que trabalha desde as escolas, que trabalha com todo o turismo, foi criado um produto turístico e tem um aspecto fundamental que foi a valorização e o cuidado dos elementos e dos imóveis patrimoniais. É um projeto que já leva 20 anos de trabalho e que a comunidade começou a agarrar como seu. O conceito de desenho universal, pertencimento e acolhimento foram os destaques das palestras sobre acessibilidade no patrimônio. O desenho universal é um conceito que teve muita força nos Estados Unidos, a partir do Universal Design. É você criar projetos, ambientes, produtos que atendam a todas as pessoas simultaneamente, ou seja, com não ser soluções apartadas, que a mesma solução atenda quem tem algum tipo de deficiência ou não, um idoso, uma criança. A questão do pertencimento, do acolhimento é para todos, né? Para todas as pessoas. Mas uma pessoa, com deficiência, quando chega num lugar que é acessível, ela se sente parte daquele ambiente, ela é acolhida, porque o ambiente permite que ela desfrute, que ela ande, que vá no banheiro, que utilize todos os espaços, todos os lugares daquele ambiente, daquele edificação ou espaço urbano. Só ter um fórum como esse, que se preocupa com uma mesa para falar sobre esse assunto, é que as pessoas estão querendo mudar. Os arquitetos estão querendo soluções para que todos em conjunto consigamos mudar um pouquinho a realidade brasileira. O fórum teve ainda a apresentação do documentário Desmonte do Monte, sobre a derrubada do Monte do Castelo no centro do Rio de Janeiro, no início do século passado. Na verdade, eu soube por acaso a história do Morro do Castelo e me encantou, né, que é a história, que é o lugar onde foi fundada a cidade e que foi destruído por uma reforma urbanística em 1922, né, com o intuito de embelezar a cidade. Tive a possibilidade de ter um material que foi guardado na Cinemateca do MAM, que são as imagens do Silvino Santos, né? A Terra Encantada, que foi um documentário feito para o período da exposição do centenário da independência do Brasil, a comemoração. Apesar da nossa própria história ser esquecida, havia um acervo iconográfico muito registrado e muito bem cuidado. Trabalhando na Cinemateca, a gente tem atendido nos últimos anos uma série de produções que estão reinvestigando a história urbana, não só do Rio de Janeiro, de várias cidades espalhadas pelo país, que revisita, digamos assim, espaços, lugares, edificações,
elementos chaves da história da cidade, tentando entender por que se formou aí toda uma memória, todo um simbolismo em torno desses espaços e como é que, na verdade, essa história se construiu para além dos mitos. A última mesa de debates apresentou vários enfoques sobre o reuso e a refuncionalização dos espaços como garantia de preservação da memória coletiva e qualidade de vida. A gente vai ver que a ideia do patrimônio industrial ela vai abranger, por exemplo, a questão arquitetônica, da memória da fábrica em si, de todos os edifícios, mas a gente pode falar da questão da memória social, e aí entra um pouco da sociologia e da história, em relação à vida dos trabalhadores, tanto dentro quanto fora da fábrica. E além disso, e mais importante ainda, é que muitas dessas fábricas elas se tornaram cidades, em que você tinha, além da fábrica, os bairros operários, você tinha os elementos de infraestrutura da cidade, pontes, estradas, ruas. Na hora que você envolve todos esses elementos, você percebe que o mundo industrial, a fábrica é uma pequena parte desse mundo e ela não só como elemento arquitetônico, mas também como elemento de convivência e de integração social e coletiva. O corredor cultural estabeleceu uma espécie de modelo de intervenção para reaproveitamento e reuso dos imóveis históricos, dos imóveis ecléticos. Na realidade, é um modelo de sucesso, mas que precisa, nesse momento, ser um pouco também repensado, porque existem áreas do corredor cultural em que a transformação dessas áreas, a partir desse modelo, desses gabaritos, vem fazendo desaparecer as tipologias tradicionais, dos elementos que garantissem a compreensão do que são aquelas edificações históricas. Conservação, no sentido da Carta de Burra, é a manutenção daquelas características que têm significado cultural de um bem. Ou seja, você percebe a inevitabilidade da mudança e parte para trabalhar com a ideia da gestão da mudança muito mais do que da manutenção no estado de substância de um bem. Essa é uma postura muito mais adequada para cidades, e aí você tem, por exemplo, a ideia da conservação urbana integrada da Declaração de Amsterdã. Já a ideia da reabilitação, ela aparece mais ou menos na mesma época e ela inclui nesses elementos a questão da economia. Como manter de forma sustentável essas áreas patrimoniais cada vez maiores. É um projeto conjunto entre a Direção-Geral do Património Cultural, o Turismo de Portugal e a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, que pretende colocar à disponibilidade de investidores um património do Estado para realizar equipamentos do ponto de vista, naturalmente, preferencialmente hoteleiros, que é a maior procura que existe neste momento em Portugal por causa do turismo que tem aumentado. Estamos em presença de património muito importante e que tem que ser naturalmente salvaguardado e preservado. São 30 edifícios, património do Estado, edifícios, muitos mosteiros, que já foram mosteiros, mas que depois foram outras coisas, hospitais. É possível fazer uma intervenção pesada, porque a hotelaria, do ponto de vista patrimonial, é sempre uma intervenção pesada e consegue-se, neste caso, voltar a dar uso a património que está em perda e que poderá inexoravelmente caminhar para a sua ruína. Finalizando, foi apresentado o local da realização do 6º FIPA em 2019, o Mosteiro da Batalha, que fica a cerca de 120 quilômetros de Lisboa, em Portugal. É um dos monumentos mais importantes que nós temos em Portugal e vamos abordar a questão da preservação da multiculturalidade no património. Será, portanto, um momento único para efetivamente alargarmos este ponto de vista a outras formas de ver o património.